Você já parou para pensar se os momentos mais difíceis e inexplicáveis da sua vida não são, na verdade, sinais de que Deus está te escolhendo e, ao mesmo tempo, te capacitando para algo grandioso? E se eu te dissesse que aquilo que você interpreta como rejeição, atraso ou até mesmo fracasso pode ser, na realidade, um chamado silencioso de Deus, moldando o seu coração e o seu caráter para um propósito maior do que você jamais imaginou? Sim, talvez você nunca tenha percebido, mas há sinais espirituais claros, evidentes e inequívocos de que você não é uma pessoa comum. Há uma marca divina sobre você, uma marca que carrega dores, lutas, quedas, mas também vitórias, autoridade espiritual e uma missão que só você poderá cumprir. E se eu te dissesse que existe um segredo oculto, um poder escondido, que só aqueles que permanecem firmes, mesmo quando não entendem os caminhos de Deus, acabam descobrindo? Um segredo que transforma completamente a maneira como você enxerga o sofrimento, a espera, as perdas e até mesmo o silêncio de Deus? Sim, há algo que poucos conhecem, mas que você começará a descobrir agora. Nos próximos minutos, eu quero te conduzir por uma jornada espiritual profunda e transformadora. Uma jornada que vai abrir os seus olhos para perceber os sinais de que você foi escolhido, separado e agora está sendo capacitado pelo próprio Deus para uma missão especial. Você já se perguntou por que certas provações são tão específicas em sua vida? Por que certas portas não se abrem? Ou por que você carrega um tipo de dor que outros não compreendem? Talvez você ache que Deus te esqueceu, mas e se eu te dissesse que é exatamente o contrário? E se o que você está vivendo agora for a evidência clara de que Ele está preparando algo grandioso, que só poderá ser entregue nas mãos de alguém como você, alguém que foi profundamente moldado pela dor, pelo tempo e pela fé? A palavra de Deus nos mostra, ao longo de toda a Bíblia, que antes de capacitar, Ele chama, e antes de enviar, Ele prepara. Não há um só homem ou mulher usado por Deus que não tenha sido antes lapidado pelas provas e pelo fogo das circunstâncias mais desafiadoras. Neste vídeo, vamos explorar os sinais mais claros e espirituais de que Deus está, neste exato momento, preparando você para viver algo extraordinário. Você descobrirá como cada uma dessas experiências, que talvez hoje você despreze ou questione, são, na verdade, etapas essenciais no processo divino de capacitação. Mas eu preciso que você fique atento até o final, porque o penúltimo ensinamento que eu vou compartilhar pode ser exatamente a chave que faltava para você entender tudo o que está acontecendo na sua vida neste momento. Por isso, antes de começarmos o estudo, eu quero te convidar a tomar uma atitude de fé e compromisso. Escreva agora nos comentários: Senhor, eu aceito. Sim, escreva isso como uma demonstração pública de que você está disposto a seguir, firme, mesmo sem entender completamente os caminhos de Deus. Este será o seu pacto com o céu neste momento. E aproveite também para curtir este vídeo. Quando você faz isso, você obriga o YouTube a mostrar esta mensagem a mais pessoas que, assim como você, estão buscando sinais de Deus, respostas, consolo e direção. Você não tem ideia do quanto essa simples ação pode abençoar outras vidas. Eu quero te parabenizar desde já por fazer parte deste canal, por ser alguém que, mesmo diante das lutas da vida, não desistiu de buscar a palavra, não se conformou com o mundo e decidiu permanecer firme em Cristo. E mais, se inscreva neste canal se ainda não é inscrito. Muitas pessoas que nos acompanham vivem em lugares onde não há uma igreja próxima, onde não conseguem participar de comunidades cristãs presenciais. Para elas, este conteúdo se torna um verdadeiro apoio espiritual.
Por isso, não perca nenhuma oportunidade de fortalecer a sua fé e ser fortalecido. Ao comentar, ao curtir, ao se inscrever, você está na prática ajustando as prioridades da sua vida e mostrando ao céu que você quer ser mais do que um espectador. Você quer ser parte ativa deste mover de Deus. E lembre-se, cada vídeo, cada reflexão, cada estudo aqui compartilhado é mais uma semente plantada na sua vida espiritual. Talvez hoje você esteja apenas ouvindo, mas em breve você estará frutificando e se tornando uma bênção para outros também. Por isso, permaneça comigo até o fim. O penúltimo ensinamento será uma chave espiritual poderosa, capaz de desbloquear uma bênção em sua vida. Agora sim, vamos começar o nosso estudo. 1. O chamado silencioso de Deus. Quando Ele te separa antes de te revelar. Nem sempre o chamado de Deus vem acompanhado de uma voz audível, de uma visão celestial ou de um milagre evidente. Na maioria das vezes, ele se manifesta de maneira silenciosa, discreta, quase imperceptível, através de acontecimentos que, à primeira vista, parecem comuns ou até dolorosos. Deus, em sua soberania, trabalha de modo misterioso e muitas vezes inicia a capacitação daquele que escolheu através da separação. Talvez você já tenha percebido que ultimamente tem sido afastado de algumas pessoas, ambientes ou situações que antes faziam parte da sua rotina. De repente, amizades se distanciam, portas se fecham, projetos são interrompidos e você se vê em uma espécie de isolamento inexplicável. Não raramente, esse afastamento é interpretado como rejeição ou abandono, mas espiritualmente ele é um indício claro de que Deus está separando você para algo que ainda não pode ser revelado. Essa separação é uma marca inconfundível do chamado divino. Olhe para a história de Moisés. Ele foi separado do seu povo, criado longe dos hebreus, educado no palácio de Faraó. Mas, em determinado momento, Deus o conduziu ao deserto de Midian, isolando-o daquilo que ele conhecia, para moldá-lo no anonimato e no silêncio. Por 40 anos, Moisés permaneceu afastado, cuidando de ovelhas, vivendo uma vida simples e escondida, até que no tempo certo a sarça ardente se acendeu e o chamado foi plenamente revelado. Êxodo capítulo 3. Assim também é com você. Antes que Deus manifeste publicamente o propósito para o qual te escolheu, Ele te separa, te afasta, te silencia e inicia um processo de moldagem profunda e íntima. Esse é um tempo em que você se sentirá sozinho, incompreendido, talvez até rejeitado pelos que antes te apoiavam. Mas não se engane, esse isolamento não é um castigo, mas um preparo. Deus sempre separa antes de enviar. Ele fez isso com José, afastando-o da sua família através de circunstâncias traumáticas, a traição dos irmãos e a venda como escravo. Aos olhos humanos, aquilo era o fim da linha, mas, na perspectiva divina, era apenas o início de um grande propósito. José, ainda muito jovem, foi levado para o Egito, longe de tudo o que conhecia. Na prisão e na escravidão, ele foi capacitado com habilidades, sabedoria e maturidade que nunca teria adquirido se permanecesse em casa, protegido e confortável. A separação é dolorosa porque ela confronta nossa necessidade humana de pertencimento. Somos seres relacionais, desejamos aceitação, companhia, segurança emocional. Porém, Deus sabe que há capacitações espirituais que só podem ser desenvolvidas na solidão. Há dons que só florescem no terreno da privação. Há maturidade que só nasce da ausência. Você pode, neste exato momento, estar vivendo esse processo. Portas se fechando sem explicação, pessoas se afastando, oportunidades evaporando.
Tudo parece indicar um retrocesso, mas, espiritualmente, esse é um dos sinais mais claros de que você foi escolhido por Deus e que agora Ele está te capacitando. A palavra de Deus nos confirma esse princípio em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Note a ordem. Deus conhece, separa, santifica, e só depois envia. O chamado já existia antes mesmo do nascimento, mas houve um tempo determinado para a separação, e mais adiante, para a missão. A separação que você está vivendo pode não fazer sentido agora, mas ela é necessária para cortar os vínculos que poderiam te impedir de crescer espiritualmente. Existem ambientes e relações que limitam sua visão, que sufocam sua fé, que retardam o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Por amor, Deus permite que essas conexões sejam rompidas, mesmo que isso doa profundamente. Além disso, essa separação é o cenário ideal para que você aprenda a depender exclusivamente de Deus. Sem os apoios humanos, sem os aplausos, sem as confirmações externas, você será forçado a olhar para o alto, a buscar direção na palavra, a se fortalecer na oração, a desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Esse processo te capacita de maneira que nenhuma escola ou formação acadêmica poderia fazer. Perceba, Abraão foi chamado a sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para ir a uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Gênesis 12, versículo 1. Não houve mapa, nem garantias, nem segurança. Apenas a separação e a promessa. Deus precisava afastar Abraão do contexto que o moldava, para então transformar a sua identidade, forjar nele um homem de fé e fazê-lo pai de uma grande nação. O mesmo acontece com você. Quando Deus escolhe, Ele separa, e quando separa, capacita. Ainda que você não veja isso agora, as circunstâncias que parecem estar te excluindo, na verdade, estão te posicionando para uma revelação gloriosa do propósito que Deus tem para a sua vida. Portanto, não resista ao processo. Não tente desesperadamente voltar para os lugares e relações que Deus está afastando de você. Confie que, assim como fez com Moisés, José e Abraão, Deus está conduzindo a sua separação para capacitá-lo e, no tempo certo, enviá-lo para cumprir uma missão que só você pode realizar. O chamado silencioso de Deus não é a ausência de direção. É, na verdade, o início da capacitação. 2. O teste da perseverança, quando Deus prova sua fé antes de expandir sua missão. Um dos sinais mais claros de que você foi escolhido por Deus e que Ele está te capacitando para algo grandioso é quando a sua fé é levada a um limite quase insuportável, através do teste da perseverança. Sim, Deus não apenas chama e separa, Ele também prova, aperfeiçoa e fortalece a sua fé, porque sabe que sem uma fé madura, você não será capaz de sustentar o peso da missão que está sendo preparado para carregar. Esse teste não acontece através de desafios simples ou circunstâncias previsíveis. Na maioria das vezes, Deus permite que você atravesse períodos longos de espera, onde o cenário parece imutável e a promessa distante. São nesses momentos que a sua alma se angustia, que a esperança vacila, que a vontade de desistir se torna uma tentação real. Mas também é nesses momentos que Deus está moldando em você a virtude espiritual mais rara e preciosa, a perseverança. A Escritura nos mostra repetidamente que antes de expandir a missão de alguém, Deus primeiro prova a sua perseverança. Olhe para a vida de Noé. Ele recebeu uma promessa e uma missão que, humanamente falando, pareciam absurdas. Construir uma arca em terra seca, preparando-se para um dilúvio que nunca havia ocorrido antes.
Durante aproximadamente 120 anos, Noé perseverou fielmente, enfrentando zombarias, desprezo e isolamento. Gênesis, capítulos 6 ao 9. Não há registros de que Deus tenha reiterado ou confirmado sua promessa nesse período. O céu parecia silencioso, mas a perseverança de Noé não vacilou. Perceba, Deus não apressa o processo. Ele permite que o tempo atue como um agente purificador da sua motivação e da sua confiança. Enquanto você persevera, ele observa se o seu coração permanece fiel, mesmo quando não há sinais visíveis de que as coisas estão avançando. É comum neste processo que você questione: por que nada muda? Por que a promessa está demorando tanto? Mas, espiritualmente, cada dia de espera é um tijolo invisível que Deus está colocando na fundação do caráter que sustentará o que ele vai construir através de você. Considere também a vida de Ana, mãe de Samuel. Durante anos, ela suportou o opróbrio e a humilhação, desejando ardentemente um filho, mas vivendo na esterilidade. Seu coração foi provado, sua esperança desafiada, sua perseverança levada ao limite. Ela poderia ter desistido, ter se conformado com a aparente negativa divina. Mas ela perseverou em oração, em clamor e em fé, até que no tempo determinado, Deus não apenas lhe deu um filho, mas lhe entregou um profeta, que seria fundamental para a história de Israel. 1 Samuel, capítulo 1. O teste da perseverança é sempre uma antessala para uma missão expandida. Deus não desperdiça sofrimento, nem deixa sem propósito a longa espera de quem foi escolhido. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse teste, perseverando em uma oração que parece não ter resposta, insistindo em um chamado que não se concretiza, mantendo a fidelidade mesmo quando tudo à sua volta grita para que desista. E você se pergunta: será que vale a pena continuar? A resposta divina, silenciosa, mas firme, é sim, vale. Porque a perseverança não é apenas uma virtude, é a evidência de que você está sendo capacitado para algo maior. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deus quer que você seja completo, maduro, forte, por isso Ele permite que você permaneça na forja do tempo, suportando o calor da espera, até que esteja pronto. E não se iluda, esse teste não é apenas sobre esperar passivamente, mas sobre perseverar ativamente. Enquanto Noé construía a arca, Ana orava, José servia na prisão. A perseverança é comprovada na ação, não apenas na resistência. A sua missão futura depende da sua capacidade de perseverar agora. O que Deus tem para você não pode ser sustentado por uma fé imatura e impaciente. Por isso, Ele permite que você atravesse desertos longos, que permaneça em situações que não mudam rapidamente, que enfrente dias em que a única coisa que pode fazer é continuar crendo, mesmo sem ver. Perseverar é em si um ato profético. É declarar com sua vida que você crê mais na promessa de Deus do que na aparência das circunstâncias. É dizer ao mundo espiritual: eu não vou retroceder, porque sei em quem tenho crido. A perseverança também é a marca dos que são escolhidos. Jesus mesmo disse: aquele, porém, que perseverar até ao fim, será salvo. Mateus 24, versículo 13. A salvação é para os que não desistem, para os que permanecem, para os que perseveram. E saiba, a sua perseverança inspira e fortalece outros. Assim como Noé salvou sua família através da sua obediência perseverante, assim como Ana gerou um profeta através da sua fé perseverante, você também será usado por Deus para abençoar outros, não apenas pelo que vai realizar,
mas pelo exemplo de como permaneceu fiel, mesmo quando tudo parecia contrário. Portanto, não se desespere com a demora. Não se entristeça com a espera. O teste da perseverança é um dos sinais mais claros de que você foi escolhido e que agora está sendo capacitado. Deus está te observando, te fortalecendo e te preparando para a expansão que está por vir. O dia em que a promessa se cumprirá está mais próximo do que você imagina. E então você olhará para trás e perceberá que cada dia de perseverança foi necessário e que sem esse processo você não teria a estrutura espiritual para sustentar aquilo que Deus colocou em suas mãos. 3. O silêncio de Deus. Quando Ele fala mais alto através da ausência, entre todos os sinais que Deus nos dá quando estamos sendo escolhidos e capacitados, um dos mais enigmáticos e desafiadores é o silêncio. Sim, Deus, que poderia encher os céus com trovões, que poderia falar de maneira audível e clara a cada manhã, muitas vezes escolhe se calar. E nesse silêncio há uma das mais profundas manifestações de sua ação na vida de quem foi separado para algo grandioso. O silêncio de Deus não é indiferença, não é ausência, não é esquecimento. Ele é, na verdade, um método de ensino, uma escola espiritual onde os que são chamados aprendem a depender não das sensações ou das respostas imediatas, mas da certeza inabalável do caráter de Deus. Você já se sentiu assim? Clamando, orando, suplicando, e tudo o que encontra é um céu aparentemente fechado? Cada pedido parece ecoar no vazio, cada lágrima parece cair no chão sem ser recolhida. O coração então se aperta e a alma começa a perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Mas preste atenção, o silêncio de Deus é muitas vezes o selo que autentica que você foi escolhido. Porque Ele só silencia com aqueles que confia que podem permanecer, mesmo quando não há nenhuma palavra sendo dita. Observe a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele experimentou profundamente o silêncio divino. No Salmo 13, Davi clama: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmos 13, verso 1. Esse grito angustiado expressa o que muitos de nós sentimos, a dor de não ouvir, de não perceber, de não entender. Mas veja, mesmo em meio ao silêncio, Davi não abandonou a sua adoração, não deixou de confiar, não abriu mão de sua intimidade com Deus. O silêncio o moldou, o preparou, o ensinou a confiar não na evidência, mas na essência. Deus não silencia por acaso. O silêncio é estratégico. Ele é a pausa que antecede a revelação. É o intervalo necessário para que a sua fé se aprofunde e as suas raízes espirituais se fortaleçam. Assim como uma árvore que não cresce em altura sem primeiro aprofundar suas raízes no solo, você não crescerá espiritualmente sem aprender a permanecer firme no silêncio de Deus. E há algo ainda mais profundo. O silêncio de Deus é o espaço onde a nossa verdadeira motivação é revelada. Quando as respostas são rápidas, quando os milagres são imediatos, é fácil manter a devoção. Mas quando tudo parece estagnado, quando Deus não responde, quando a noite é longa, então o coração é testado. Será que você permanece porque ama a Deus ou apenas porque espera receber algo dele? O silêncio separa os que amam ao Senhor por quem Ele é, daqueles que o buscam apenas pelo que Ele pode dar. Olhe para a vida de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao 11. Ali, no meio do calor, da solidão, da privação, ele experimentou o silêncio do Pai. Não há registros de que Deus tenha falado com ele naquele deserto, durante aqueles 40 dias de jejum e tentação.
Mas foi naquele silêncio que Jesus consolidou a sua obediência, que fortaleceu a sua identidade e que demonstrou a sua absoluta confiança na palavra. O silêncio não é o fim da comunicação divina, mas o convite para que você aprenda a ouvir não com os ouvidos, mas com o coração. Além disso, o silêncio de Deus nos protege. Sim, muitas vezes, se Deus falasse ou respondesse imediatamente aos nossos anseios, agiríamos de forma precipitada, imatura, fora do tempo certo. O silêncio nos ensina a esperar, a ponderar, a amadurecer. Pense em José. Durante anos, ele permaneceu preso injustamente, sem nenhuma explicação aparente, sem nenhuma intervenção divina visível. O céu parecia emudecido diante da sua dor. Mas, na verdade, Deus estava preparando o cenário e moldando o caráter de José para que, no tempo certo, ele se tornasse governador do Egito e fosse usado para preservar a vida de uma nação inteira. Gênesis capítulo 41. O silêncio, portanto, é um ambiente de formação, não de abandono. Talvez você esteja vivendo hoje esse mesmo silêncio, orando por respostas que não chegam, buscando direções que não aparecem, desejando mudanças que não se concretizam. E a tentação é pensar: Deus me deixou. Mas eu quero te dizer, com toda a convicção espiritual, não, Ele não te deixou. Ele está mais perto do que nunca, observando cada passo seu, cada decisão, cada pensamento. Ele está te ensinando a andar, como um pai que se afasta um pouco do filho para que ele dê seus primeiros passos sozinho. Não porque quer ver o filho cair, mas porque quer ver o filho crescer. O silêncio de Deus é também a maneira como Ele nos prepara para ouvir sua voz com mais clareza no futuro. Quando aprendemos a suportar o silêncio, também aprendemos a discernir quando Ele fala. Nossa sensibilidade espiritual é afinada, nosso discernimento amadurece e nossa dependência dele se aprofunda. Por fim, o silêncio de Deus nos ensina a confiar no seu caráter e não nas circunstâncias. É nesse ambiente que a nossa fé é purificada e que nos tornamos capazes de carregar a missão para a qual fomos escolhidos. Portanto, se hoje você sente que Deus está em silêncio, não desanime, não recue, não interprete esse silêncio como rejeição, mas como capacitação. Deus está te moldando, te fortalecendo, te preparando, e no tempo certo, a sua voz romperá esse silêncio, com uma clareza e um poder que mudarão para sempre a sua história. Permaneça firme, porque o silêncio de Deus é o prelúdio de uma grande obra. 4. O redirecionamento divino. Quando Deus desfaz os seus planos para estabelecer os dele, um dos sinais mais evidentes de que você foi escolhido por Deus e que agora está sendo capacitado é quando subitamente seus planos, projetos e expectativas são desfeitos, desconstruídos. E por mais que você tente, nada parece seguir conforme o previsto. Esse processo doloroso, muitas vezes interpretado como fracasso ou frustração, é, na realidade, um dos métodos mais sofisticados e amorosos de Deus para redirecionar sua vida para um propósito muito maior do que aquele que você seria capaz de planejar. Sim, Deus, em sua soberania absoluta, muitas vezes desfaz os nossos planos, não por crueldade, mas por amor. Ele sabe que, se os nossos sonhos se realizarem conforme a nossa vontade limitada, nunca alcançaremos a plenitude do destino que Ele escreveu para nós. Veja a história de José. Desde jovem, ele sonhava com grandeza, sonhava em ser um líder, em estar em posição de honra, e provavelmente imaginava que isso se realizaria no ambiente seguro e familiar de sua casa, sob o olhar de seu pai Jacó, que tanto o amava, Gênesis 37, mas subitamente tudo desmoronou. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, levado para um país estranho, acusado injustamente e lançado na prisão.
Aos olhos humanos, seus planos haviam sido completamente destruídos. Mas o que José não sabia, e que nós, muitas vezes, também não sabemos, é que Deus estava em silêncio, desfazendo os planos de José para estabelecer os seus. O redirecionamento divino sempre parece confuso no começo, mas ao final revela-se perfeito. Deus tirou José da casa de seu pai e o conduziu até o Egito, porque ali seria o palco do cumprimento de um propósito que abençoaria não apenas a sua vida, mas a vida de milhões. José se tornou governador do Egito e foi usado por Deus para preservar a sua família e uma nação inteira da fome. Gênesis 45. E o mais impressionante é que, ao olhar para trás, José reconheceu: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Perceba, Deus não apenas permite que seus planos falhem, Ele transforma o que parecia destruição em salvação. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Portas que se fecham, oportunidades que evaporam, projetos que se desmoronam, sonhos que parecem morrer antes mesmo de nascerem. E você se pergunta: por que, Deus? Por que não permitiu que meus planos se realizassem? A resposta é espiritual e profunda. Porque os planos de Deus são infinitamente maiores, mais elevados e mais perfeitos do que os seus. Como está escrito em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O redirecionamento de Deus, portanto, é um sinal claro de que você foi escolhido. Ele não permite que os seus planos se consolidem, porque deseja que você viva o que Ele mesmo preparou. E não se engane, esse processo sempre envolve dor. Abraão teve que deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, indo para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Gênesis 12, versículo 1. Sem mapa, sem garantias, apenas com a promessa. Muitas vezes, Deus não revela todo o trajeto, apenas o próximo passo. Isso nos força a confiar, a depender dele, a seguir pela fé e não pela vista. É importante que você entenda: quando Deus desfaz os seus planos, Ele não está punindo você. Ele está protegendo você de um destino menor, de um futuro limitado, de um propósito aquém do que Ele sonhou para a sua vida. O redirecionamento divino é também um convite ao desapego. Muitas vezes estamos tão apegados a uma ideia, a um projeto, a um relacionamento, que não conseguimos perceber que aquilo está nos impedindo de crescer espiritualmente e de avançar no propósito de Deus. Jesus, em diversas ocasiões, precisou redirecionar os seus discípulos. Quando Pedro tentou impedir que Jesus fosse para a cruz, o Senhor o repreendeu duramente. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16, versículo 23. Pedro tinha um plano, uma expectativa humana, mas Jesus sabia que era necessário redirecionar esse plano, ainda que isso significasse dor, para que o propósito eterno de salvação fosse cumprido. Assim também acontece com você. Deus, muitas vezes, precisará frustrar os seus planos para que o plano dele se cumpra. O redirecionamento divino também nos ensina sobre confiança. Quando nossos planos falham, somos forçados a entregar o controle, a abrir mão da nossa vontade, a depender completamente de Deus. E é nesse lugar de dependência total que a nossa fé é purificada, que a nossa obediência é testada e que a nossa espiritualidade amadurece. Talvez, hoje,
você esteja lamentando os planos que não deram certo, os caminhos que se fecharam, os sonhos que morreram. Mas eu quero te convidar a mudar a sua perspectiva. E se tudo isso não for um fim, mas um começo? E se a falência dos seus planos for o nascimento do plano de Deus? Lembre-se, Deus nunca tira algo de você sem a intenção de dar algo infinitamente melhor. Portanto, não resista ao redirecionamento divino. Não tente forçar portas que Deus já fechou. Não insista em permanecer em lugares de onde Deus já te chamou para sair. Confie. O Deus que desfaz os seus planos é o mesmo que, no tempo certo, revelará os dele. E eles são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Permita-se ser redirecionado. O caminho pode ser mais difícil, mais incerto, mais doloroso, mas certamente é o caminho que te levará ao centro da vontade de Deus e ao cumprimento do propósito glorioso que Ele tem para a sua vida. 5. A resistência espiritual. Quando os obstáculos confirmam que você está no caminho certo, outro sinal profundo e incontestável de que você foi escolhido por Deus e que agora está sendo capacitado para uma missão maior, é quando começa a enfrentar resistências espirituais intensas. Isso pode parecer contraditório à primeira vista, pois humanamente tendemos a acreditar que, se estamos no caminho certo, tudo deve fluir com facilidade. No entanto, espiritualmente, a verdade é exatamente o oposto. Quanto maior o chamado, maior será a resistência. Quanto mais elevado o propósito, mais intensa será a oposição. Deus permite que você enfrente resistências espirituais, não para te destruir, mas para te fortalecer, para consolidar em você a maturidade necessária para carregar a missão que Ele está confiando às suas mãos. A oposição que você enfrenta hoje é um treinamento espiritual, uma forja, onde sua fé é testada, sua perseverança é desenvolvida e sua autoridade espiritual é estabelecida. Veja a história de Neemias. Quando ele recebeu de Deus a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, não faltaram opositores. Sambalate, Tobias e Gesem zombaram, conspiraram, ameaçaram e fizeram de tudo para impedir que a obra fosse concluída. Neemias capítulos 4 ao 6. Eles espalharam mentiras, tentaram intimidar, criaram obstáculos, mas Neemias permaneceu firme. Ele discerniu que aquela resistência não era um sinal para desistir, mas uma confirmação de que estava, de fato, realizando algo que vinha do coração de Deus. Neemias respondeu aos seus inimigos com estas palavras: "Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês?" Neemias 6, versículo 3. Essa é a postura de quem foi chamado, capacitado, e que entende que a resistência não é um indicativo de que está fora da vontade de Deus, mas um sinal claro de que está exatamente onde deveria estar. E talvez hoje você esteja enfrentando resistências que nunca imaginou. Pessoas que antes te apoiavam, agora te criticam. Portas que antes se abriam com facilidade, agora estão trancadas. Situações que pareciam promissoras, agora se tornaram campos de batalha. Não se assuste, não se sinta rejeitado por Deus. Pelo contrário, essa resistência é uma marca clara de que você está trilhando um caminho que ameaça as trevas, que desafia o sistema deste mundo, que incomoda aqueles que não suportam a luz de Cristo. Lembre-se também do apóstolo Paulo. Nenhum outro homem, exceto Jesus, talvez tenha enfrentado tantas resistências espirituais como ele. Prisões, perseguições, açoites, naufrágios, traições. Paulo sofreu tudo isso não porque estava fora do propósito, mas justamente porque estava no centro da vontade de Deus, cumprindo a missão que lhe fora confiada. E o próprio Paulo reconheceu: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?"
Romanos capítulo 8, versículo 31. Essa convicção o manteve firme, inabalável, mesmo quando tudo ao seu redor parecia ruir. Deus permite que você enfrente resistências espirituais para que você aprenda a lutar espiritualmente, para que você desenvolva discernimento e autoridade. Não é à toa que a Escritura nos ensina: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Perceba, você só precisa de armadura quando está em guerra, e Deus não dá armadura para quem está acomodado, mas para quem está em movimento, para quem está avançando no cumprimento do propósito. A resistência que você está enfrentando agora pode estar vindo de várias formas: enfermidades, crises familiares, dificuldades financeiras, ataques emocionais, perseguições veladas. Todas elas são tentativas do inimigo de te paralisar, de te fazer desistir, de te convencer de que não vale a pena continuar. Mas eu quero que você entenda: essas resistências são, na verdade, o indicativo mais claro de que você está no caminho certo. Como o processo de lapidação de uma pedra preciosa, as pressões que você enfrenta estão removendo as impurezas, modelando as arestas, polindo seu caráter, para que você resplandeça a glória de Deus com ainda mais intensidade. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, você também está passando pelas chamas da oposição, não para ser consumido, mas para ser refinado. Além disso, a resistência espiritual tem uma função pedagógica. Ela ensina a depender totalmente de Deus. Quando tudo flui com facilidade, temos a tendência de confiar em nossas próprias forças. Mas quando a resistência aumenta, somos obrigados a recorrer à oração, ao jejum, à palavra, ao Espírito Santo. E é nesse ambiente de dependência que a verdadeira capacitação acontece. Considere também a resistência que Jesus enfrentou. Desde o início de seu ministério até o momento da cruz, houve oposição. Dos líderes religiosos, dos demônios que se manifestavam, das multidões que, ora o exaltavam, ora o rejeitavam. Jesus sabia que a resistência era parte do caminho. E ele ensinou aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Portanto, não tema a resistência que você está enfrentando. Não recue, não pense que ela é sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, ela é a confirmação de que você foi escolhido e que está sendo capacitado para algo que vai impactar vidas, que vai estabelecer o reino de Deus, que vai glorificar o nome do Senhor. Permaneça firme, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. E lembre-se, a resistência é temporária, mas o propósito é eterno. 6. O deserto espiritual. Quando Deus te leva à escassez para te revelar a suficiência dele. Outro. Dos sinais mais profundos e transformadores de que você foi escolhido por Deus e que agora está sendo capacitado é a experiência do deserto espiritual. Sim, aquele lugar seco, árido, sem frutos aparentes, onde por mais que você se esforce, tudo parece estagnado e sem vida. O deserto é, espiritualmente, um dos instrumentos mais poderosos que Deus utiliza para moldar o caráter, purificar as intenções e fortalecer a fé dos que Ele escolheu. Na Bíblia, nenhuma grande missão foi confiada a alguém que não tenha passado primeiro pelo deserto. O próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto antes de iniciar o seu ministério público. Lá, durante 40 dias, ele enfrentou fome, solidão e tentações, mas saiu daquele lugar fortalecido, revestido de autoridade e pronto para cumprir a missão que mudaria a história da humanidade. Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao 11. Perceba, foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. Não foi o diabo, nem as circunstâncias, nem um erro de rota.
Foi uma ação deliberada de Deus, porque ali, no deserto, haveria uma capacitação espiritual que não poderia acontecer em nenhum outro lugar. E assim é com você. Quando Deus quer capacitar alguém, Ele o conduz a um deserto espiritual. Esse deserto pode assumir várias formas. Um momento de crise financeira, uma enfermidade prolongada, uma perda dolorosa, um tempo de estagnação, onde todas as suas tentativas de avançar parecem frustradas. No deserto, Deus tira de você as muletas emocionais, corta as distrações, silencia as vozes externas e te coloca face a face com você mesmo e com Ele. Ali, você descobre quem realmente é. Ali, você percebe quais são as suas reais motivações, o que é essencial e o que é superficial, o que é eterno e o que é passageiro. Veja o exemplo de Moisés. Ele viveu 40 anos no deserto de Midian antes de ser chamado para libertar Israel do Egito. Êxodo, capítulo 3. Antes, ele era um homem impulsivo, que tentava cumprir o propósito de Deus pela força do próprio braço, tanto que matou um egípcio em um acesso de fúria. Êxodo 2, versículos 11 e 12. Mas no deserto, Moisés foi quebrantado. Ali, ele aprendeu a esperar, a ouvir, a depender. Não havia palácios, multidões ou títulos. Apenas o silêncio, a solidão e o árido chão do deserto. E após esse processo, Deus se revelou a ele na sarça ardente e o enviou para liderar um povo inteiro. O deserto, portanto, é um lugar de preparação e não de punição. Talvez hoje você esteja atravessando esse cenário árido e tudo em você clame por uma saída rápida, por uma intervenção imediata, por um atalho que encurte a travessia. Mas o deserto não pode ser evitado, não pode ser pulado, não pode ser acelerado. Ele é necessário. No deserto, você aprende que não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Você aprende que Deus é suficiente, mesmo quando tudo ao redor parece insuficiente. Foi também no deserto que Deus ensinou o povo de Israel a depender diariamente dele. O maná era dado uma porção por dia. Não adiantava acumular, não havia segurança humana, apenas confiança diária na provisão divina. Êxodo, capítulo 16. Esse é o grande ensinamento do deserto. Deus basta. E há algo mais. No deserto, Deus mata em nós a autossuficiência. Enquanto temos recursos, conexões, estratégias, nos iludimos, achando que podemos conduzir a nossa própria vida, que somos senhores do nosso destino. Mas no deserto, quando não há mais nada, percebemos que a única fonte verdadeira e inabalável é o Senhor. Além disso, o deserto nos purifica. Ele expõe as impurezas escondidas do nosso coração. Orgulho, vaidade, incredulidade, motivações egoístas. Assim como o fogo purifica o ouro, o deserto purifica a nossa alma. Veja o povo de Israel. Após sair do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. Deus poderia tê-los levado à terra prometida em poucos dias, mas escolheu o caminho mais longo e difícil, porque sabia que aquele povo precisava ser moldado, precisava desaprender os padrões do Egito e aprender a confiar plenamente nele. Deuteronômio 8, versículo 2. O deserto também nos ensina a ouvir a voz de Deus, quando todas as outras vozes se calam, quando os amigos se afastam, quando os recursos se esgotam, quando as respostas humanas não satisfazem. Resta apenas a voz do Espírito. E é nesse ambiente que aprendemos a discernir, a ouvir, a obedecer com mais precisão. O profeta Elias experimentou isso. Após uma grande vitória contra os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto, exausto e deprimido, desejando até morrer. 1 Reis, capítulo 19. Mas foi ali, no silêncio do deserto, que Deus falou com ele. Não em um vento forte, nem em um terremoto, nem em um fogo,
mas em um sussurro suave. O deserto espiritual é o lugar onde Deus troca os gritos do mundo pelo sussurro da sua presença. E, finalmente, o deserto é também o lugar de transição. Ninguém permanece no deserto para sempre. Ele é apenas um caminho, um processo, um meio para um fim. Após o deserto, vem a terra prometida. Após o deserto, vem a missão. Após o deserto, vem a autoridade espiritual que Deus quer te confiar. Portanto, se hoje você se encontra nesse cenário árido, não desanime, não murmure, não tente escapar antes do tempo. Permaneça, aprenda, deixe Deus fazer em você tudo o que Ele precisa fazer. Porque quando você sair desse deserto, sairá mais forte, mais maduro, mais dependente, mais sensível à voz do Espírito e, sobretudo, mais capacitado para cumprir a missão gloriosa para a qual foi escolhido. 7. A mudança de prioridades. Quando Deus desloca seu foco do temporário para o eterno, entre os sinais mais significativos de que você foi escolhido por Deus e que agora está sendo capacitado para algo grandioso, está a mudança profunda e irreversível nas suas prioridades. É quando, subitamente, aquilo que antes ocupava o centro do seu coração, sonhos, conquistas, status, relacionamentos, projetos, começa a perder a força e um novo foco, mais elevado e espiritual, emerge de forma inevitável. Esse deslocamento não acontece sem dor, nem sem conflito interno, pois significa abrir mão de muitas coisas que até então eram consideradas essenciais, para abraçar aquilo que é eterno, invisível e imperecível aos olhos humanos. Deus, em sua sabedoria infinita, sabe que não pode confiar grandes missões espirituais a corações que ainda estão enredados com as distrações do mundo, com os apegos terrenos, com os desejos egoístas e superficiais. Por isso, uma das maneiras mais claras pelas quais ele sinaliza que você foi escolhido é começando a mexer de maneira cirúrgica nas suas prioridades. O que antes era o seu maior desejo, de repente, já não faz mais sentido. O que antes parecia ser uma necessidade absoluta, agora já não possui o mesmo apelo emocional. Você começa a perceber que a vida não se resume a acumular bens, a conquistar títulos, a obter reconhecimento humano. Pelo contrário, passa a entender cada vez mais que tudo isso é vaidade, é passageiro, é como um sopro, e que a única coisa que realmente permanece é aquilo que é feito para o reino de Deus. Veja o exemplo de Abraão, um dos maiores ícones de fé e obediência da história bíblica. Ele foi chamado por Deus a abandonar tudo: sua terra, sua parentela, sua casa, sua zona de conforto, para ir a um lugar que nem sequer conhecia. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esse chamado não foi apenas geográfico, mas existencial. Abraão teve que mudar completamente as suas prioridades, colocar a promessa de Deus acima das suas raízes, acima da sua estabilidade emocional, acima das suas expectativas humanas. Mais adiante, essa mudança de prioridades se aprofunda quando Deus pede aquilo que era mais precioso ao coração de Abraão: Isaque, o filho da promessa, o milagre tão esperado, o futuro de sua descendência. Gênesis, capítulo 22. Esse pedido, à primeira vista, parece absurdo, mas espiritualmente ele revela um princípio poderoso. Deus sempre vai testar se ele é a sua prioridade suprema, ou se você está apegado aos dons e às bênçãos, em vez de ao doador e à fonte. Abraão passa pelo teste, mostrando que estava disposto a abrir mão até mesmo do seu maior amor terreno, em obediência ao Deus que o chamou. E justamente nesse momento, Deus intervém e confirma a bênção sobre a sua vida. Esse deslocamento das prioridades é uma das evidências mais claras de que você está sendo capacitado. Deus começa a mexer nos alicerces da sua vida,
a remover os ídolos ocultos, a desconstruir as estruturas frágeis sobre as quais você havia edificado a sua existência. Ele não faz isso para te punir ou para te privar, mas para que você construa sobre a rocha, sobre a eternidade, sobre aquilo que nem a traça nem a ferrugem podem corroer. Jesus nos ensinou esse princípio de forma contundente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. A mudança de prioridades também se manifesta na maneira como você passa a administrar o seu tempo, os seus recursos, as suas energias. De repente, você começa a perceber que orar se torna mais importante do que se expor em redes sociais, que servir ao próximo é mais recompensador do que acumular coisas, que meditar na palavra é mais nutritivo do que buscar as distrações efêmeras do entretenimento mundano. Essa transição não é imposta, não é forçada, ela ocorre como fruto natural do processo de capacitação que o Espírito Santo opera em você. É como se, silenciosamente, Deus fosse tirando os seus olhos do que é terreno, para que você comece a contemplar as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Lembre-se também da história de Marta e Maria. Enquanto Marta estava preocupada com muitas coisas, ocupada com os afazeres, presa às urgências da vida cotidiana, Maria escolheu se assentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Lucas 10, versículos 38 ao 42. Jesus não repreendeu Marta pelo seu serviço, mas deixou claro que Maria havia escolhido a melhor parte. Esse episódio é emblemático. A mudança de prioridades nos faz entender que estar com Jesus, aprender dele, ser moldado por ele, é mais importante do que qualquer outra coisa. E que, se colocarmos isso em primeiro lugar, tudo o mais se ajustará conforme a vontade de Deus. Deus, muitas vezes, permitirá que algumas coisas sejam retiradas da sua vida. Relações, empregos, status, oportunidades, não porque Ele quer te fazer sofrer, mas porque está te ensinando que essas coisas não podem mais ocupar o trono do seu coração. O processo de capacitação envolve, inevitavelmente, perdas e renúncias. E cada renúncia é uma prova de que você está pronto para receber aquilo que é maior, mais duradouro e mais significativo. É necessário entender também que essa mudança de prioridades é a forma como Deus alinha o seu coração ao coração dele. A missão que ele tem para você não pode ser cumprida com um coração dividido, com interesses dispersos, com foco nas coisas que passam. Ele quer um coração inteiro, totalmente entregue, totalmente disponível. Assim como Pedro, que precisou deixar as redes, o barco e até a sua própria profissão de pescador para seguir a Cristo e se tornar um pescador de homens. Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 20. Você também está sendo chamado a deixar algumas coisas para trás. E não tenha medo. Toda vez que Deus muda as suas prioridades, Ele está te conduzindo para um caminho de maior plenitude, de maior intimidade com Ele, de maior impacto espiritual. O que parece ser uma perda é, na verdade, um ganho eterno. O que parece ser um sacrifício é, na verdade, um investimento no reino que não terá fim. Portanto, se hoje você percebe que Deus está mexendo nas suas prioridades, deslocando o seu foco, desconstruindo alguns dos seus projetos, não resista. Receba esse processo como um sinal claro de que você foi escolhido e que está sendo capacitado. Abrace a mudança. Deixe que o Espírito Santo reordene os seus afetos, os seus desejos, os seus sonhos. E você verá que, ao fazer isso, sua vida será não apenas mais plena, mas também mais livre, mais leve, mais alinhada com o propósito eterno para o qual você foi criado. 8. O chamado ao perdão.
quando Deus molda seu caráter através da graça concedida ao inimigo. Um dos sinais mais reveladores de que você foi escolhido por Deus e que agora está sendo capacitado é quando Ele começa a te conduzir pelo caminho estreito e exigente do perdão, especialmente o perdão dirigido àqueles que mais te feriram. Este chamado não é superficial, não é uma questão moral ou simplesmente relacional, mas um movimento profundamente espiritual, através do qual Deus molda o seu caráter e te capacita para missões que exigem maturidade, graça e misericórdia em níveis sobrenaturais. Perdoar quem nos feriu, quem nos traiu, quem nos caluniou, quem tentou nos destruir, não é natural para o coração humano. A nossa tendência carnal é a de revidar, de se afastar, de guardar rancor como uma espécie de armadura emocional que nos protege contra novas feridas. Mas Deus, quando escolhe e capacita alguém, sabe que essa pessoa só será verdadeiramente útil em suas mãos se for moldada pela graça. O perdão não é apenas um ato de libertar o outro, é, antes de tudo, um ato de libertar a si mesmo. É uma declaração espiritual de que você não permitirá que o mal que fizeram contra você determine o seu futuro, contamine o seu coração ou paralise a sua missão. Veja a história de José mais uma vez. Depois de ter sido traído e vendido, como escravo pelos seus próprios irmãos, de ter enfrentado anos de escravidão, de prisão injusta e de isolamento, José finalmente ascende ao cargo de governador do Egito, um dos homens mais poderosos da época. Quando a fome obriga seus irmãos a irem ao Egito em busca de alimento, José tem a oportunidade perfeita de se vingar, de retribuir todo o mal que sofreu. No entanto, ele escolhe perdoar. Não apenas perdoa, mas os acolhe, os protege e declara: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. Perceba que o perdão, neste caso, não foi um mero gesto de cortesia. Foi um ato espiritual, um reconhecimento de que Deus havia transformado a dor em propósito, a traição em promoção, a ferida em cura. José entendeu que o processo doloroso que viveu não foi um desvio no plano de Deus, mas a própria estrada que o conduziu até o centro da vontade divina. Assim também será com você. Deus permitirá que você enfrente traições, rejeições, abandonos, injustiças, não porque Ele quer te fazer sofrer, mas porque Ele quer moldar em você um caráter semelhante ao de Cristo. E não há nada que nos torne mais parecidos com Jesus do que a capacidade de perdoar aqueles que nos ferem. Lembre-se, na cruz, Jesus, em meio à dor excruciante e à humilhação pública, orou ao Pai: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. O Filho de Deus, inocente, santo, puro, escolheu perdoar os seus algozes, transformando a cruz, um instrumento de morte, em um altar de redenção. O perdão é, portanto, um dos maiores sinais de que você está sendo capacitado para missões espirituais mais elevadas. Deus sabe que, se você não aprender a perdoar, você se tornará refém do ressentimento, da amargura, do desejo de vingança. E assim, nunca estará plenamente disponível para ser usado por Ele com liberdade, leveza e autoridade. O chamado ao perdão é também uma forma de Deus te ensinar sobre justiça. Quando você escolhe perdoar, está na prática entregando a justiça nas mãos de Deus. Você declara: Senhor, eu confio que Tu és o justo juiz, que farás justiça no tempo e da maneira certos, e que eu não preciso, nem devo, tomar esse papel para mim. Isso é libertador. O apóstolo Paulo nos exorta: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, versículo 19.
Quando você perdoa, você não está dizendo que o que fizeram contra você foi certo, nem está ignorando a dor que sofreu. Você está sim tomando uma decisão espiritual de não carregar mais esse peso, de não perpetuar esse ciclo, de se libertar para prosseguir na missão que Deus te confiou. Perceba também que o perdão desbloqueia áreas da sua vida que de outra forma permaneceriam estagnadas. Jesus ensinou claramente que o perdão que concedemos aos outros está diretamente relacionado ao perdão que recebemos de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Há bênçãos, há avanços, há níveis espirituais que só se acessa quando se escolhe perdoar. E não se iluda. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Muitas vezes você não sentirá vontade de perdoar, não terá prazer em liberar aquele que te feriu. Mas se quiser ser capacitado por Deus para uma missão maior, precisará fazer essa escolha, mesmo que no início tudo em você relute contra ela. Considere ainda o exemplo de Estevão, o primeiro mártir cristão. Enquanto era apedrejado por anunciar o Evangelho, suas últimas palavras foram: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos, capítulo 7, versículo 60. Que tipo de coração é capaz de perdoar enquanto está sendo assassinado? Um coração que foi profundamente transformado pelo Espírito Santo, um coração que não está preso ao ódio, mas livre na graça, pronto para entrar na eternidade sem pesos, sem mágoas, apenas com a paz que excede todo entendimento. Se Deus está hoje te chamando ao perdão, especialmente ao perdão de alguém que te causou feridas profundas, saiba que isso não é uma casualidade. É um sinal claro de que Ele te escolheu, de que está te capacitando para algo maior. O perdão é o portal que te conduz à maturidade espiritual, à leveza emocional, à liberdade plena. Não adie esse chamado. Perdoe, liberte-se e esteja pronto para receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que se permitem ser moldados pela graça e que, como Cristo, decidem amar mesmo aqueles que não merecem. 9. O chamado ao serviço sacrificial. Quando Deus te posiciona para servir onde poucos querem ir, entre os sinais mais claros e contundentes de que você foi escolhido por Deus e que agora está sendo capacitado, está o chamado ao serviço sacrificial. Aquele serviço que exige de você entrega, renúncia, disposição para ir a lugares desconfortáveis, para assumir responsabilidades que muitos evitariam, para servir sem aplausos, sem reconhecimento, simplesmente porque você entendeu que o propósito de Deus vale mais do que qualquer comodidade ou honra humana. Esse chamado não é imposto. Ele é despertado dentro de você por uma obra profunda do Espírito Santo, que vai deslocando seu coração do centro da própria vida e o move em direção às necessidades do próximo, às demandas do reino, aos campos onde poucos estão dispostos a plantar, regar e colher. Deus não chama e capacita pessoas para que se tornem espectadores passivos, acomodados em bancos de igreja ou fechados em bolhas espirituais confortáveis. Ele chama para enviar, para agir, para transformar, para servir de instrumentos vivos da sua graça em ambientes que muitas vezes são marcados por resistência, dor e hostilidade. Veja a história de Esther. Uma jovem judia, exilada em uma terra estrangeira, que inesperadamente é elevada à posição de rainha da Pérsia. Poderia ter se acomodado, desfrutado do luxo, se protegido, vivido em segurança. Mas quando seu povo corre risco de extermínio, ela é confrontada pelo chamado ao serviço sacrificial. Seu primo Mardoqueu lhe diz: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther,
capítulo 4, versículo 14. Esther poderia ter resistido, poderia ter se esquivado, poderia ter racionalizado a situação e decidido não se expor. Mas ela entendeu. Ser escolhida por Deus não é um privilégio para o conforto pessoal, mas um chamado ao serviço sacrificial. E então declara: se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4, versículo 16. Esse é o espírito que marca aqueles que são verdadeiramente escolhidos e capacitados, uma disposição radical de servir, mesmo que isso custe segurança, reputação, recursos ou até a própria vida. Jesus mesmo nos deixou o maior exemplo disso. Sendo Deus, se esvaziou, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, versículo 45. Se você foi escolhido por Deus, Ele também te chama a esse serviço sacrificial. E isso pode significar servir em lugares difíceis, assumir ministérios pouco valorizados, cuidar de pessoas que não poderão te retribuir, se dedicar a obras que não renderão prestígio ou visibilidade. Pode significar ainda que Deus vai te enviar para consolar os que sofrem, para visitar os enfermos, para ensinar aqueles que ninguém quer ensinar, para liderar projetos que outros desprezaram, para ser voz profética onde muitos preferem o silêncio. E não se engane, esse chamado ao serviço sacrificial não é um fardo, mas um presente, porque é nesse serviço que você experimentará as maiores manifestações da presença e do poder de Deus na sua vida. Lembre-se do que Jesus disse aos discípulos após lavar os seus pés, um ato de serviço considerado humilhante na cultura da época. Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João, capítulo 13, versículos 13 ao 15. Deus capacita os escolhidos não para que sejam servidos, mas para que sirvam com humildade, com alegria, com disposição. E o serviço sacrificial revela quem realmente somos. Quando servimos onde há conforto, quando ajudamos onde há reconhecimento, quando estendemos a mão onde sabemos que seremos admirados, não há grande mérito espiritual nisso. Mas quando servimos onde ninguém vê, quando cuidamos de quem não pode nos retribuir, quando investimos tempo, energia e recursos em causas que poucos valorizam, então revelamos a verdadeira essência de um coração que foi moldado por Deus. Talvez Deus esteja hoje te chamando exatamente para esse tipo de serviço. Talvez esteja te conduzindo para ambientes difíceis, para missões que parecem grandes demais, para tarefas que te assustam ou que você sente não ter capacidade suficiente para realizar. Mas lembre-se, quando Deus chama, Ele capacita e, mais do que isso, Ele vai contigo. Moisés se sentiu incapaz diante do chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Tentou argumentar, resistiu, apresentou suas fragilidades. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Mas Deus respondeu: eu estarei com você. Êxodo 3, versículo 12. Esse é o segredo do serviço sacrificial. Não é sobre quem você é, nem sobre o quanto você tem, mas sobre quem está com você. Portanto, se Deus está te chamando para servir onde poucos querem ir, para fazer o que poucos querem fazer, para sacrificar onde muitos preferem preservar, saiba que isso é um sinal claro de que você foi escolhido, separado e que está sendo capacitado para algo grandioso. Não resista, não tema.
O serviço sacrificial é o caminho que Deus usa para te amadurecer, para te fazer crescer, para te tornar sensível às dores do outro, para te encher de compaixão e para te colocar exatamente no centro do propósito para o qual você foi criado. E saiba, nenhuma lágrima derramada no serviço sacrificial será desperdiçada. Nenhum esforço será esquecido. Nenhum sacrifício será em vão. Deus está vendo. E no tempo certo, Ele te exaltará, Ele te honrará, Ele te levará a lugares que você nunca imaginou. Mas antes, Ele quer te ver servindo com alegria, com humildade, com entrega total. 10. O teste da humildade. Quando Deus te confia pequenas tarefas antes das grandes missões, entre os sinais mais discretos, porém mais significativos, de que você foi escolhido por Deus e que está sendo capacitado, está o teste da humildade, manifestado quando Ele te confia pequenas tarefas antes de te entregar grandes missões. Esse é um padrão inegociável no modo como Deus age. Ele nunca coloca sobre uma pessoa uma responsabilidade espiritual enorme, sem antes ter certeza de que essa pessoa foi aprovada na escola da humildade, da obediência silenciosa e da fidelidade no pouco. Deus não mede a grandeza de alguém pela dimensão das tarefas que realiza, mas pela disposição de servir com o mesmo zelo, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito, mas aquele que despreza o pouco jamais estará preparado para administrar o muito. Veja a história de Davi. Antes de ser reconhecido como o grande rei de Israel, antes de derrotar gigantes e liderar exércitos, Davi era apenas um pastor de ovelhas no campo, esquecido por sua própria família, negligenciado pelos irmãos, ignorado quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o próximo rei. 1 Samuel, capítulo 16. Enquanto todos os outros filhos estavam na presença de Samuel, Davi estava no campo, cuidando do rebanho, desempenhando uma tarefa considerada simples, monótona, até insignificante aos olhos humanos. Mas foi ali, na solidão, no anonimato, longe dos holofotes, que Deus encontrou um coração segundo o seu coração. Foi ali que Davi aprendeu a liderar, a proteger, a lutar contra leões e ursos, habilidades que seriam fundamentais quando enfrentasse Golias e mais tarde, quando liderasse Israel. Perceba que Deus não chama pessoas despreparadas para grandes obras. Ele chama aqueles que, primeiro, demonstram fidelidade nas tarefas pequenas, que são obedientes quando ninguém está olhando, que servem com alegria, mesmo quando não há reconhecimento, que trabalham com excelência mesmo quando a função parece insignificante. Esse é um teste espiritual que revela o verdadeiro caráter. Muitos desejam os grandes púlpitos, as grandes plataformas, os grandes ministérios, mas poucos estão dispostos a varrer o chão, a servir nos bastidores, a se sacrificar em silêncio, a fazer aquilo que ninguém vê, que ninguém valoriza, que ninguém aplaude. Mas é justamente nesse cenário que Deus observa. Como você reage quando te confio algo pequeno? Como você serve quando ninguém está vendo? Como você administra o que parece ser insignificante? O próprio Jesus ensinou esse princípio com clareza. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Não há atalhos no reino de Deus. Não há saltos espirituais que ignorem o processo da fidelidade e da humildade. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse cenário, desempenhando tarefas pequenas, servindo em funções que ninguém reconhece, investindo energia e tempo em coisas que parecem não gerar fruto ou que não trazem retorno imediato. E você se pergunta, será que Deus se esqueceu de mim?
Será que este é mesmo o caminho que Ele traçou para a minha vida? Mas eu quero te dizer, com toda a convicção espiritual, não, Ele não se esqueceu. Pelo contrário, Ele está atento a cada detalhe, observando como você lida com cada pequena responsabilidade, com cada tarefa oculta, com cada oportunidade aparentemente simples. O teste da humildade não é uma punição, mas uma preparação. Veja também a história de José. Após ter sido traído pelos irmãos e vendido como escravo, José foi parar na casa de Potifar, onde serviu com tanta excelência que acabou sendo promovido. Gênesis capítulo 39. Mesmo assim, foi injustamente acusado e lançado na prisão, onde continuou servindo fielmente, interpretando sonhos, abençoando outros prisioneiros, sendo um exemplo de integridade. Cada um desses momentos era, aos olhos humanos, uma sequência de fracassos e retrocessos, mas, espiritualmente, era uma trajetória de capacitação, onde José demonstrava fidelidade no pouco, humildade em servir onde fosse colocado e disposição em honrar a Deus, mesmo quando as circunstâncias eram completamente adversas. E então, no tempo certo, Deus o tirou da prisão e o colocou à direita de Faraó, como governador do Egito. O teste da humildade prepara você para suportar a glória sem ser corrompido por ela, para administrar poder sem se tornar arrogante, para liderar sem se exaltar. Deus não quer apenas te capacitar tecnicamente, Ele quer te formar espiritualmente, para que você seja alguém que, quando for colocado sobre grandes responsabilidades, não se esqueça de quem te colocou ali, nem de onde você veio. Por isso, Ele começa com o pouco. E não se iluda, ser fiel no pouco não significa apenas executar bem a tarefa, mas fazer isso com o coração correto, com alegria, com excelência, com humildade. Veja o exemplo do próprio Jesus, que, embora sendo Deus, esvaziou-se de sua glória, assumiu a forma de servo, lavou os pés dos discípulos, um serviço considerado humilhante na cultura da época, e finalmente se entregou à cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Se o Mestre serviu nas pequenas coisas, como poderíamos nós, seus discípulos, recusar esse caminho? Talvez Deus esteja hoje te confiando pequenas tarefas exatamente para testar a sua humildade, para ver se você está pronto para receber algo maior, se o seu coração está livre de orgulho, se a sua motivação é pura, se a sua disposição para servir não depende de reconhecimento humano, mas de obediência ao chamado divino. Não despreze o pouco, não murmure diante das pequenas responsabilidades, não despreze o processo silencioso que Deus está realizando na sua vida. Cada tarefa que você cumpre com fidelidade é mais uma pedra colocada na construção do caráter que sustentará o propósito que Deus tem para você. E no tempo certo, quando Deus perceber que você foi aprovado no teste da humildade, Ele mesmo abrirá as portas, Ele mesmo te promoverá, Ele mesmo te colocará sobre o muito. E então, você entenderá que cada momento de serviço oculto, cada tarefa silenciosa, cada ato de humildade, foi fundamental para que você estivesse plenamente capacitado para a missão gloriosa para a qual foi escolhido. Conclusão: você foi escolhido e está sendo capacitado. Agora permaneça firme até o fim. Se você chegou até aqui, permita-me dizer com toda a sinceridade e convicção espiritual: você não é uma pessoa comum. Não está ouvindo estas palavras por acaso. Não tropeçou neste vídeo simplesmente por curiosidade ou distração. Há sobre você uma marca divina, uma escolha celestial, um chamado que foi decretado antes mesmo de você nascer. Sim, você foi separado, escolhido, e agora está sendo cuidadosamente capacitado por Deus para algo que talvez ainda nem consiga compreender em sua totalidade. Você ouviu sobre a separação silenciosa, sobre o teste da perseverança, sobre
o redirecionamento dos seus planos, sobre o silêncio de Deus que fala mais do que 1000 palavras, sobre a resistência espiritual que confirma o caminho, sobre o deserto que molda, sobre a mudança de prioridades que realinha seu coração, sobre o chamado ao perdão que liberta, sobre o serviço sacrificial que honra e sobre o teste da humildade que antecede a missão maior. Agora, a pergunta que ecoa dentro de você é: o que eu farei com tudo isso? Porque revelação sem decisão é ilusão. Deus não revelou estas verdades profundas apenas para que você se emocione, apenas para que você admire a beleza do processo ou se sinta confortado por perceber que não está sozinho. Não. Ele revelou estas verdades para que você se posicione, para que você decida permanecer, para que você abrace de vez o processo de capacitação ao qual está sendo submetido, sabendo que há um propósito eterno sendo forjado na sua história. A Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, que aqueles que foram escolhidos e capacitados por Deus nunca foram os mais fortes, os mais preparados ou os mais destacados segundo os padrões humanos. Pelo contrário, Deus escolheu os improváveis, os pequenos, os frágeis, os que foram quebrados, os que foram esquecidos, os que foram desprezados, justamente para que ficasse claro que o poder pertence exclusivamente a Ele e não ao instrumento que Ele decide usar. E é por isso que Ele está te capacitando agora, muitas vezes em silêncio, muitas vezes de maneira imperceptível, muitas vezes através de processos dolorosos que você talvez preferisse evitar. Mas saiba, cada lágrima, cada perda, cada porta que se fechou, cada oportunidade que desapareceu, cada noite mal dormida, cada oração sem resposta, tudo, absolutamente tudo, está sendo usado por Deus para te formar, para te amadurecer, para te preparar para aquilo que só você poderá fazer. Portanto, permaneça firme. Não olhe para as circunstâncias como termômetro do chamado. Não interprete os obstáculos como sinais de rejeição divina. Não confunda a ausência de respostas imediatas com a ausência da presença de Deus. Ele está aí agora, ao seu lado. Está te observando com carinho e zelo, como o oleiro que molda o vaso com paciência, cuidando para que cada detalhe seja perfeito, para que nenhuma rachadura comprometa a estrutura, para que você esteja completamente apto para carregar a missão que Ele confiou a você. Agora, eu quero te convidar a fazer um compromisso público de fé e perseverança. Escreva nos comentários: eu fui escolhido por Deus e não vou desistir. Sim, escreva com convicção, como uma declaração profética, como um selo espiritual, como um memorial visível da sua decisão de permanecer no processo, de seguir em frente, de não retroceder, de confiar que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Talvez você conheça alguém que está se sentindo perdido, desanimado, confuso, sem entender os processos que está vivendo. Seja você a voz de Deus na vida dessa pessoa, enviando esta palavra, levando consolo, despertando esperança, despertando propósito. Além disso, se ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora. Não apenas para acompanhar novos conteúdos, mas para fazer parte de uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão sendo moldadas, capacitadas e enviadas por Deus para transformar o mundo à sua volta. Não se engane. Este canal não é apenas mais uma plataforma de conteúdo, é um instrumento espiritual que Deus está usando para alcançar vidas, para edificar corações, para fortalecer a fé dos que caminham sozinhos, dos que não têm uma igreja próxima, dos que precisam de uma palavra viva no meio do caos do dia a dia. Ao se inscrever, ao curtir, ao comentar, você está, na prática,
participando de uma missão espiritual. Está se posicionando como alguém que quer ser mais do que um espectador. Quer ser um agente de transformação, quer ser um canal da graça de Deus. Quer ser alguém que, mesmo com suas fragilidades, decidiu dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Isaías capítulo 6, versículo 8. E por fim, antes que este vídeo termine, quero te convidar a não se apressar em voltar às distrações do dia a dia. Permaneça em silêncio por alguns minutos. Permita que a música de fundo acalme seu coração. Feche os olhos, respire profundamente e diga com toda sinceridade: Senhor, obrigado pelo que fizeste até aqui e me dá força para permanecer até o fim. Este momento de silêncio é fundamental. Não o interrompa. Não paute essa experiência pela lógica da pressa, mas pela entrega da adoração. Permita que Deus fale com você, agora, sem palavras, apenas com a presença. E saiba, Ele está te capacitando, Ele está te conduzindo, Ele está contigo. E no tempo certo, aquilo que hoje parece um processo doloroso se transformará em um testemunho glorioso. Você foi escolhido e agora Deus está te capacitando. Permaneça firme até o fim.